الدعوة السلفية بموزمبيق. Respeitosos irmãos, Ramadã é mês que as recompensas são duplicadas, as boas ações são aceites. Assim sendo, como é que podemos dar boas-vindas ao Ramadã? Será que vamos dar boas-vindas ao Ramadã acumulando alimentos? Será que vamos dar boas-vindas ao Ramadã dormindo muito, assistindo filmes, assistindo novelas? Como é que nós vamos receber o Ramadã? Meus irmãos, primeiro, tasbih e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por você chegar no mês do Ramadã saudável, apto para jejuar o mês do Ramadã. Os salafis que passaram, quando eles chegavam no mês do Ramadã, eles faziam tasbih. Quando eles chegavam no mês do Ramadã, faziam istighfar, astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ou seja, eles recebiam o Ramadã, davam boas-vindas ao Ramadã com tasbih, com dhikr, com istighfar, assim como eles agradeciam a Allah subhanahu wa ta'ala por chegarem vivos e saudáveis no mês do Ramadã. E a segunda forma de darmos as boas-vindas ao Ramadã é estarmos felizes. Não, a felicidade por chegarmos no mês do Ramadã saudáveis e aptos para jejuar. Alguns ficam felizes, uma felicidade infantil. Ficam felizes por comida que estarão a comer no mês do Ramadã. Exatamente como sabem que a maioria das pessoas, quando chega no mês do Ramadã, a preocupação é comer bem. Então há pessoas que ficam felizes quando chegam no mês do Ramadã só por comida. Essa não é a felicidade que nós estamos a falar. Os salafis que se esforçam no ibadah, que se esforçam em seguir o Islã, imitando os sahabas, quando chegam no mês do Ramadã, ficam felizes por causa da recitação do Corão, ficam felizes por causa de Tarawih, ficam felizes por causa da caridade, ficam felizes porque é um mês que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os nossos pecados, ficam felizes porque é um mês que Allah subhanahu wa ta'ala aceita as boas ações, ficam felizes porque é um mês que Allah subhanahu wa ta'ala multiplica as recompensas das boas ações, ficam felizes porque é um mês que Allah subhanahu wa ta'ala abre as portas do paraíso, ficam felizes porque é um mês que o Shaitan é acorrentado. Assim sendo, se esforçam na recitação do Corão, se esforçam nas adorações e não ficam felizes por comida. E a terceira forma que nós temos que dar as boas-vindas ao Ramadã é sermos fortes e verídicos com o Ramadã. Temos que receber o Ramadã com a veracidade. E a quarta forma de nós darmos as boas-vindas ao Ramadã é abandonar os pecados. Aquele que sempre gostava de assistir filmes pornográficos, tenha medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquela que gostava sempre de se postar nas redes sociais mal vestida, tenha medo de Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele que gostava de procurar lá no TikTok, lá no Instagram, mulheres mal vestidas, tenha medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos que darmos boas-vindas ao Ramadã, afastando daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não quer. Portanto, meu irmão, é triste você amanhecer o dia, anoitecer o dia, sem dizer astaghfirullah pelo menos 70 vezes. Nós temos que habituar a dizermos astaghfirullah, barakallahu fikum. Por quê? Porque os pecados que nós cometemos, os pecados que nós acumulamos, os pecados que nós depositamos, escurecem o rosto, diminuem o sustento, assim como atraem a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala, as dificuldades que nós passamos, o sofrimento que nós passamos, problemas econômicos que nós enfrentamos, é por causa dos nossos pecados. Al-istighfar resolve isso, meus irmãos. E a quinta forma de nós darmos as boas-vindas ao Ramadã é sermos generosos. Quer dizer, sermos pessoas leves, simples, tratarmos bem as pessoas. Você deve dar boas-vindas ao Ramadã, regulando o seu comportamento até você ser a melhor versão de você, a melhor versão de Abdullah, a melhor versão de Abu Raslan, falando bem com as pessoas, dando as caridades e ajudando. Muito alegre aos vossos irmãos salafis de Moçambique apresentar-vos a palestra feita pelo nosso amado e Ustadh Abu Zubair, Hafidhahullahu Ta'ala, intitulada Como Darmos as Boas-Vindas ao Ramadã. Palestra esta proferida na cidade de Nampula em março de 2024. Wa barakallahu fi. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Meus queridos irmãos, no ano passado jejuamos o Ramadã com os irmãos que não estão aqui conosco. Outros irmãos foram chamados com Allah subhanahu wa ta'ala e neste momento estão na sepultura. Outros irmãos estão doentes e neste momento estão hospitalizados. E alguns com uma doença crônica que não irá lhes permitir jejuar. Mas nós estamos aqui vivos pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje ou amanhã iniciaremos o jejum. O Ramadã são purificados os corações, são abertos as portas dos céus e do paraíso, são perdoados os pecados e Allah subhanahu wa ta'ala eleva as categorias de algumas pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam num certo dia estava diante dos sahabas e disse: Atakum Ramadan shahrun mubarak farada Allahu alaikum siyami. E o mês de Ramadan é um mês de barak. E disse alaihi salatu wassalam: Tufattihu fihi abwabu sama. E no mês de Ramadan são abertas as portas do céu, assim como do Jannah. Wa tughlaqu fihi abwabu al-jahim. E são fechadas as portas do inferno. Alayhi lana é acorrentado no mês de Ramadã. Lillahi fihi laylatun khayrun min alf shahrin. Dentro do mês de Ramadã há uma noite que é melhor do que 83 anos. Man hurima khayraha faqad hurim. Aquele que estará privado das adorações, aquele que estará privado de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, na verdade, essa pessoa já perdeu muita coisa. Respeitosos irmãos, Ramadã é um mês do bem, é um mês de barak, repleto de misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e de recompensas. Ramadã é o melhor hóspede de todos os meses. Seja bem-vindo, ó Ramadã, o mês da obediência e de perdão e da salvação do fogo infernal. Ramadã é mês que contém algumas especificidades e virtudes que Allah subhanahu wa ta'ala não colocou em outros meses. Da forma que diz Allah subhanahu wa ta'ala: Shahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an. O mês de Ramadã, de uma forma específica, é mês que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Qur'an Hudan linnas, para orientar a humanidade, como uma orientação para a humanidade. Wa bayyinatin min al-huda wal furqan. O mês de Ramadã, de uma forma específica, são abertas as portas dos céus. As portas do fogo infernal são fechadas. Ramadã, de uma forma específica, foi obrigado neste mês. O jejum e o Shaitan é acorrentado. E a oração noturna tornou-se como algo recomendável. E tem enormes recompensas ante Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadã,
uma voz chama a partir dos céus todas as noites, dizendo: Ya baghi al-khair aqbil, Ya baghi al-khair aqbil, wa ya baghi al-shar aqfir. Ou tu que busca o bem, avance com as boas ações, avance com as caridades, avance com a recitação do Corão, avance com as orações noturnas. Wa ya baghi al-shar. E você que busca a maldade, que pratica o que Allah subhanahu wa ta'ala não quer, que busca o mal, aqfir, desista de praticar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Ramadã é mês que Allah subhanahu wa ta'ala liberta todos os dias as pessoas do fogo infernal. E da forma que deixou claro isso o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando disse: وَلِلَّهِ عُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. E Allah subhanahu wa ta'ala liberta do fogo infernal a cada noite no mês de Ramadã. Respeitosos irmãos, Ramadã, as boas ações, as boas práticas são mais recompensadas, e as boas práticas dentro do mês de Ramadã têm um barakah e as recompensas são enormes. Portanto, meu irmão, deve fazer o esforço de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, o esforço de ler o Corão, o esforço de rezar nas noites, o esforço de tirar a caridade, o esforço de fazer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala recomendou. Diz o profeta sallallahu alaihi wasallam: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. E diz o profeta: Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. E diz o profeta: Man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. E todos esses hadiths é muntafaqun alayh. O profeta sallallahu alaihi wasallam demonstra que quem for a jejuar no mês de Ramadã com iman, enquanto tem tawhid, com iman, enquanto não faz o shirk, com iman, enquanto adora tão somente Allah, com iman, enquanto não confia em outras coisas, e adora tão somente Allah subhanahu wa ta'ala, e tem esperança nesse jejum de Allah subhanahu wa ta'ala de recompensar no dia do juízo final, e tem esperança de Allah subhanahu wa ta'ala de lhe perdoar, e tem esperança de ser introduzido no Jannah, então Allah Jalla Jalaluhu irá perdoar os seus pecados. E diz alayhi salatu wassalam: e quem for a levantar nas noites do Ramadã, a rezar Qiyam Ramadã, a rezar Tarawih, Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar se essa pessoa ter iman, se essa pessoa não fazer o shirk, e se essa pessoa acreditar que isso que eu estou a fazer, Allah irá me recompensar, e faz isso com a esperança de Allah Jalla Jalaluhu lhe introduzir no paraíso, então Allah irá perdoar os seus pecados. Da mesma forma, aquela pessoa que for a rezar na noite de Laylatul Qadr, então Allah subhanahu wa ta'ala também irá perdoar os seus pecados. Respeitosos irmãos, Ramadã é mês que as recompensas são duplicadas, as boas ações são aceites. Assim sendo, como é que podemos dar boas-vindas ao Ramadã? Será que vamos dar boas-vindas ao Ramadã acumulando alimentos? Será que vamos receber Ramadã? Vamos dar boas-vindas ao Ramadã com dormidas, dormindo muito, assistindo filmes, assistindo seriados, assistindo novelas? Como é que nós vamos receber o Ramadã? Meus irmãos, primeiro, tasbih e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por você chegar no mês de Ramadã saudável, apto para jejuar o mês de Ramadã. Os salafis que passaram faziam o dua para chegar no mês de Ramadã 6 meses antes. E quando eles chegavam no mês de Ramadã, eles faziam tasbih. Quando eles chegavam no mês de Ramadã, faziam istighfar, astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ou seja, eles recebiam o Ramadã
davam boas-vindas ao Ramadã com tasbih, com dhikr, com istighfar, assim como eles agradeciam a Allah subhanahu wa ta'ala por estar vivos e chegarem vivos e saudáveis no mês de Ramadã. Meus irmãos, existem muitos irmãos que nós jejuamos o Ramadã com eles no ano passado, mas hoje não estão conosco aqui. Allah subhanahu wa ta'ala chamou a eles para a sepultura. Existem irmãos que nós jejuamos o mês de Ramadã no ano passado, mas este ano não irão jejuar, porque estão doentes numa doença que não irá lhes permitir jejuar. E nós que estamos aqui, temos que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando falamos de ashukr, não é só apenas dizer alhamdulillah, mas também agradecermos com as boas ações. Exatamente, boas ações. Recitar o Corão. A primeira forma de nós darmos boas-vindas ao Ramadã é fazer tasbih, fazer adhkar, lembrarmos Allah subhanahu wa ta'ala, assim como agradecermos Allah subhanahu wa ta'ala por chegarmos este mês de Ramadã saudáveis. Temos que darmos boas-vindas ao Ramadã com tasbih, com dhikr e agradecermos Allah subhanahu wa ta'ala. E a segunda forma de darmos as boas-vindas ao Ramadã é estarmos felizes. Não, a felicidade por chegarmos no mês de Ramadã saudáveis e aptos para jejuarmos. Mas, meus irmãos, será que existe pessoa que não fica feliz por chegar no mês de Ramadã? Claro que não existe. Todo mundo fica feliz por chegar no mês de Ramadã. Porém, as felicidades não vão em colaboração com aquilo que o Islã quer. Alguns ficam felizes, uma felicidade infantil. Ficam felizes por comida e bebida, alface, peixes que estarão a comer no mês de Ramadã. Exatamente. Como sabem que a maioria das pessoas, quando chega no mês de Ramadã, a preocupação é comer. Quando chega no mês de Ramadã, a preocupação é comer bem. Então há pessoas que ficam felizes quando chega no mês de Ramadã só por comida. Essa não é a felicidade que nós estamos a falar. Quando estamos a falar que temos que ficar felizes por chegarmos no mês de Ramadã, da forma também que ficavam os salafis, da forma que ficavam os sahabas, da forma que ficavam os tabi'un, assim como atba'u tabi'in, assim como os homens que seguiram a eles ortodoxamente, ficavam felizes por chegar no mês de Ramadã. Eles não ficavam felizes por comida, não ficavam felizes por tâmaras, não ficavam felizes por arroz ou peixe ou qualquer coisa que fora. Não. Então não é essa felicidade que nós estamos a falar. Essa felicidade é de tolice. Essa felicidade é de criancice. Então, quando falamos que temos que ficar felizes no mês de Ramadã, não estou a referir ficarmos felizes por comida. E outros ficam felizes porque são comerciantes. Porque no mês de Ramadã vão vender muitas coisas. Aliás, até vão aumentar os preços de comida. Ficam felizes porque vão vender muito. E não é essa felicidade que nós estamos a falar. Você que é muçulmano, você que é comerciante, tenha medo de Allah. Não dificulte os muçulmanos aumentando os preços daquilo que os muçulmanos irão necessitar. Aliás, se você facilitar os irmãos, se você facilitar os muçulmanos, então Allah subhanahu wa ta'ala irá ter misericórdia de si. E outros ficam felizes, os dirigentes das mesquitas, porque são meses que eles recebem ajuda. Exatamente. Há outras pessoas que ficam felizes no mês de Ramadã, porque é mês que outros recebem muitas tâmaras, outros recebem açúcar, outros recebem muita coisa. Então há pessoas que ficam felizes quando chegam no mês de Ramadã, porque é mês que eles recebem doações, é mês que eles recebem dinheiro, é mês que eles recebem cheques. E eles aproveitam fazerem e desfazerem. Não é essa felicidade que nós estamos a falar. Os salafis, as salafus salih, assim como aqueles que seguiram a eles de uma bela forma, assim como aqueles que estão vivos e são salafitas, que se esforçam no ibadah, que se esforçam em seguir o Islã, imitando os sahabas, que se esforçam em espelhar-se ao profeta, juntamente com os sahabas, quando chegam no mês de Ramadã, ficam felizes,
por causa da recitação do Coran. Ficam felizes por causa de Tarawih. Ficam felizes por causa da caridade. Ficam felizes porque é um mês que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os nossos pecados. Ficam felizes porque é um mês que Allah subhanahu wa ta'ala aceita as suas ações. Ficam felizes porque é um mês que Allah subhanahu wa ta'ala multiplica, não é? as recompensas das suas ações. Ficam felizes porque é um mês que Allah subhanahu wa ta'ala abre as portas dos céus, as portas do paraíso. Ficam felizes porque é um mês que o Shaitan é acorrentado. Ficam felizes no ibadah. Assim sendo, se esforçam na recitação do Coran, se esforçam no Qiyamul Layl, se esforçam na caridade, se esforçam nas adorações e não ficam felizes por comidas. E há outras pessoas que ficam felizes por Eid. Quer dizer, só ficam felizes no mês de Ramadã, porque no fim do Ramadã existe Eid. Meus irmãos, da forma que nós falamos, e existem irmãs que quando chegam no mês de Ramadã, o trabalho não é ibadah, não é Coran, não é Salah. Apenas o trabalho de algumas mulheres é a cozinha. E acaba Ramadã apenas nessas irmãs duas coisas: dormir e cozinhar. Começam 11 horas, preparar comida, 11. Ya Subhana, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17 horas vão quebrar a cozinhar. Das 11 às 18 horas estão a cozinhar. Vai chegar às 19, às 20, cansadas. Não vão conseguir rezar. Até outras vão preparar jantar. Enquanto o marido está na mesquita, vão preparar até às 20h30, até às 21, estão a preparar alguma coisa para jantar e às tantas sahur. Das 11 até às 21, das 11 até às 20, na cozinha a tratar comida. Claro, não vão conseguir rezar, porque estarão cansadas por trabalho e vão dormir. E vão acordar que horas mesmo? Às 3, assim que acordar, vão acender fogo, cozinha, para sahur. Até 5 horas já estão normal. Até 7 horas já vão no mercado. Estão a voltar às 9, às 10, 11 estão a cozinhar. A rotina é esta: cozinhar, dormir. Cozinhar, dormir. Cozinhar, dormir. Cadê a recitação do Coran? Não encontramos nas nossas irmãs. Cadê a oração noturna? Não encontramos nas nossas irmãs. Cadê a prática de outras boas ações? Apenas não estou a dizer que cozinhar é pecado. Não. Não estou a dizer que cozinhar é ruim. Não. Mas estou a dizer que não podemos, nós que somos homens, ocuparmos as nossas esposas só na cozinha no mês de Ramadã. Tem coisas importantíssimas no mês de Ramadã, que nem a recitação do Coran. Nós temos que comprar comidas de uma forma normal, que elas vão preparar para o iftar e terem tempo de recitação do Coran, ter tempo de Qiyamul Layl, ter tempo de participar do Tarawih, ter tempo de outras adorações e não ocupar toda a vida delas dentro do Ramadã só na cozinha. Ah, não, também é ibadah, porque está a cozinhar para as pessoas quebrar. Sim, aceitamos, mas não pode ser o trabalho deles todo o mês de Ramadã. Nós temos que nos esforçar na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala e ficarmos felizes por ibadah e não por brincadeiras e comidas. E a terceira forma que nós temos que dar as boas-vindas ao Ramadã, sermos fortes e verídicos com o Ramadã. Temos que receber o Ramadã, darmos boas-vindas ao Ramadã com a veracidade, ou seja, com aquilo que o Ramadã quer, com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer que nós façamos dentro do Ramadã. E não desperdiçar o tempo. E não só apenas ser dormir. Não estou a dizer que dormir é haram. Não estou a dizer que dormir é pecado. Mas estamos a dizer que não podemos desperdiçar o tempo no Ramadã apenas dormindo. E não toda hora só no telefone. Todo dia no Facebook. Estamos a fazer o quê? Estamos a apreciar halifas lá que se postam. Estamos a apreciar o quê? Mulheres sem roupas. No mês de Ramadã, tenham medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Vocês jovens
tenham medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, imagine se fosse que nós recitamos o Coran, pelo menos recitamos o Coran, depois de cada salat, 7 minutos, ou 10 minutos, ou 5, suponhamos. Depois de cada salat, 5 minutos. Durante o dia estaríamos a recitar o Coran, quantos minutos? 25 minutos. E durante uma semana, durante um mês, estaríamos a recitar o Coran, quantos minutos? E acreditem, recitando o Coran em cada salat, pelo menos 5 minutos, depois de uma oração obrigatória, é possível, no mês de Ramadã, acabar todo o Coran. Então nós não podemos desperdiçar o tempo. Temos que darmos boas-vindas ao Ramadã, fazendo dentro do Ramadã aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer que nós façamos. E a quarta forma de nós darmos as boas-vindas ao Ramadã é abandonar os pecados. Aquele que sempre gostava de assistir filmes pornográficos, tenha medo de Allah subhanahu wa ta'ala no mês de Ramadã. Aquela que gostava sempre de se postar nas redes sociais, lá no Facebook, sem hijab, se calhar com hijab, mas mal vestida, tenha medo de Allah subhanahu wa ta'ala neste mês de Ramadã. E aquele que gostava de procurar lá no TikTok, lá no Instagram, mulheres mal vestidas, tenha medo de Allah subhanahu wa ta'ala neste mês de Ramadã. Nós temos que darmos boas-vindas ao Ramadã, afastando daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não quer. E não só afastando o pecado, dizendo astaghfirullah. Respeitosos irmãos, ontem nós falamos as vantagens, nós falamos sobre al-istighfar. Istighfar não é algo de brincadeira. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele sempre fazia istighfar todos os dias. Diz o profeta sallallahu alaihi wasallam, num dos hadiths que narrou o Imam Muslim, no seu livro As-Sahih, wa inni la astaghfirullah fil yawm 100 marratin. Na verdade, eu todos os dias digo astaghfirullah, 100 vezes. Portanto, meu irmão, é triste você amanhecer o dia, anoitecer o dia, sem dizer astaghfirullah, pelo menos 70 vezes. Nós temos que habituar a dizermos astaghfirullah. Barakallahu fikum. Por quê? Porque os pecados que nós cometemos, os pecados que nós acumulamos, os pecados que nós depositamos, escurecem o rosto, diminui o sustento, assim como atrai a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala, atrai as dificuldades que nós passamos, o sofrimento que nós passamos, problemas econômicos que nós enfrentamos, é por causa dos nossos pecados. Al-istighfar resolve isso, meus irmãos. Portanto, nós temos que darmos boas-vindas ao Ramadã, dizendo astaghfirullah. Estamos sentados, estamos no mercado, estamos a vender, estamos com os nossos amigos, em qualquer lugar, estamos a conduzir, estamos não sei lá, qualquer lugar que for, nós habituarmos a nossa língua, dizer astaghfirullah. Pois Allah subhanahu wa ta'ala gosta daquelas pessoas que pedem a Deus. E a quinta forma de nós darmos as boas-vindas ao Ramadã é sermos generosos. Quer dizer, sermos pessoas leves, simples, tratarmos bem as pessoas. Você deve dar boas-vindas ao Ramadã, regulando o seu comportamento até você ser a melhor versão de você, a melhor versão de Abdullah, a melhor versão de Abu Raslan. Exatamente, falando bem com as pessoas, dando as caridades e ajudando. E quando estamos a falar de ser generoso, não só na riqueza, para aquelas pessoas que têm dinheiro, não só ser generoso, ser boa pessoa na comida e em diante. Em qualquer forma, a forma de tratar as pessoas, cumprimentar as pessoas e não darmos boas-vindas ao Ramadã, recebermos o Ramadã sendo a pior versão de nós mesmos. Quer dizer, pior pessoa de nós mesmos. Assim como disse Ibn Abbas, radiyallahu anhu, o seguinte, e o hadith colocou Imam al-Bukhari no Sahih, disse ele, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajwad an-nas. O profeta sallallahu alaihi wa sallam era a pessoa mais generosa que existia naquele tempo.
وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. E o profeta era mais generoso, mais tratava bem as pessoas, mais se reculava, era mais simples, mais leve, mais simples de conversar com ele, mais simples de ele ajudar, mais simples em qualquer forma. Quando chegava no mês de Ramadã, você se regular até você mesmo sentir que, alhamdulillah, eu acho que sou a melhor. Da forma que o profeta sallallahu alaihi wasallam era mais generoso quando chegava o mês de Ramadã. Então no mês de Ramadã é o mês que nós recitamos mais Coran. E por causa de recitar, é o mês que nós temos que melhorar. E não recitar o Coran como se fosse divertimento. Daquilo que nós falamos nos dias que passaram. Que há pessoas que recitam o Coran e isso serve como divertimento. Como é que nós devemos dar boas-vindas ao Ramadã da forma que dizemos? Primeiro, vamos dar boas-vindas ao Ramadã fazendo tasbih e agradecendo a Allah subhanahu wa ta'ala por chegarmos este mês. Porque existem pessoas que queriam jejuar, mas já estão na campa. Que queriam jejuar, mas estão doentes. Que queriam jejuar porque estão com uma doença crônica. Que queriam jejuar, mas não terão essa chance. Então nós que estamos saudáveis, temos que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e fazermos zikr para com Allah subhanahu wa ta'ala. E o segundo, ficarmos felizes. E a terceira forma que nós falamos é você ser verídico no mês de Ramadã, fazendo ibadat. E o quarto, nós temos que evitarmos os pecados, distanciarmos dos pecados e fazermos istighfar e fazermos a tauba. E a quinta forma que nós falamos de uma forma simplificada é sermos generosos, sermos boas pessoas. Labaik, aquilo que você tem está a partilhar com o seu irmão. Imagine, pelo menos por dia, nosso vizinho ali, 5 tâmaras. Durante o mês de Ramadã será quantos quilos? Portanto, nós não podemos menosprezar boas ações. Isso que você tem em casa para quebrar, convida o seu irmão para quebrar consigo. É dessa forma que nós devemos ou podemos darmos boas-vindas ao Ramadã. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala sermos dentre aquelas pessoas que irão dar boas-vindas, não é? Ao Ramadã com essas coisas, com as boas ações, e não darmos boas-vindas ao Ramadã baixando seriados para assistir todo mês, baixando filmes, ou preparando-se para dormir, ou preparando-se para as nossas esposas fazer uma transferência automática para as cozinhas e só estarem lá todo mês do Ramadã. Saíram lá, estão a dormir. Saíram da cama, estão na cozinha. Por hoje terminamos aqui. Astaghfirullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.